E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique. E hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Lucas. Nós estamos no nosso 75º dia de leitura para a honra e glória do Senhor. Se eu posso ter errado a pronúncia aí da ordem, né? Mas enfim, hoje são 75 dias seguidos que estamos lendo a Bíblia sem parar. E glória a Deus por isso. Que venham aí, sei lá, nem sei quantos dias são, mas enfim. Mas é isso aí, faltam uns, bem pouquinho, daqui a pouco acaba. Já passou 75 dias, é muito rápido, meus irmãos. Daqui a 25 dias já faz 100 dias de leitura, né? Que venham mais dias em nome de Jesus. Aí, você aí que não participa, que eu tenho certeza que tem alguém aqui que está assistindo esse vídeo, que está assistindo essa leitura e não está entendendo nada. Isso daqui é um plano de leitura anual da Bíblia. A gente vai ler a Bíblia todinha esse ano. E é bem simples se você quiser participar. É só você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Todo dia, sem falta, até hoje eu não falhei nenhum dia, eu falhei nos horários, né, mas não falhei nenhum dia. Tô mandando o vídeo aqui cedinho, 6 horas, pra gente ler a Bíblia aqui, tá, todo mundo tá junto aí, né, num só propósito. É isso aí, meus irmãos. Se você quiser, é só fazer isso. Também deixe seu like, porque assim você ajuda o canal. Glória a Deus, aleluia. Pois é isso aí, então vamos orar pra gente começar. Senhor, meu Deus eterno Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar lendo a tua palavra. Em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento, que a gente venha compreender tudo direitinho. Espírito Santo, vem nos ensinar, vem nos direcionar aqui, que a gente venha entender tudo direitinho. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pois vamos lá. E se você não sabe a linguagem que eu estou usando aqui, que eu uso desde o começo, é a NVT, a nova versão transformadora. Então vamos lá. No capítulo 9 de Lucas, recebe um título assim, o primeiro título, né? Jesus envia os 12 apóstolos. Verso 1. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo a muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começarão a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Pronto, agora nós vamos para o versículo 7, que recebe um título assim: a perplexidade de Herodes. É isso mesmo, a perplexidade de Herodes. Verso 7. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas, que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Pronto, agora nós vamos para o versículo 10, que recebe o título. A primeira multiplicação dos pães. Verso 10. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que comprem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. E 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução, e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade, e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Pronto, agora nós vamos para o versículo 18,
que tem um novo título. Pedro declara sua fé. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Agora nós vamos para o versículo 21, que tem um novo título. Jesus prediz sua morte. Verso 21. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Verso 23 recebe um novo título. Ensino sobre discipulado. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade, que alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Pronto. Agora nós vamos para o versículo 28, que recebe o título A Transfiguração. Verso 28. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago ao monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada. As suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido. Ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Pronto, agora nós vamos para o versículo 37, que recebe um novo título. Jesus cura um menino possuído por demônio. Verso 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tem. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Jesus prediz sua morte pela segunda vez, enquanto todos se maravilhavam com seus feitos. Jesus disse aos discípulos. Pronto, agora nesse intermédio aí, só para ligar o que Jesus disse aí, recebe um novo título aqui no versículo 44. Jesus prediz sua morte pela segunda vez. Aí é a continuação do que Jesus tinha dito. Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles.
de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Pronto, agora nós vamos para o versículo 46 e recebe um novo título. O maior no reino, o maior no reino. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: Quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Pronto, agora nós vamos para o versículo 49, que recebe o novo título. O uso do nome de Jesus. Verso 49. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Agora nós vamos para o versículo 51, que tem um novo título. A oposição dos samaritanos. A oposição dos samaritanos. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Glória a Deus. Agora nós vamos para o verso 57, que recebe um novo título. O preço de seguir Jesus. Verso 57. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas, onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa lhe disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, encerramos aqui no versículo 62. Mais um capítulo, o capítulo 9, mais um dia de leitura. E glória a Deus por isso. Que o Senhor continue dando graça e sabedoria a cada um de nós, principalmente a mim. Meu Deus do céu, até agora eu tô doente. Mas eu vou melhorar em nome de Jesus. Eu vou largar esse troço aqui, porque é troço ruim, chato. Minha voz muda totalmente e incomoda um pouquinho. Mas enfim, que Deus continue abençoando a vida de vocês, a minha vida. Que a gente venha ter um excelente dia para a honra e glória dele. E que seja feita a vontade dele nas nossas vidas hoje. Amém, meus irmãos? É isso aí. Então, desde já eu espero que a gente se veja amanhã. Então, tchau, valeu e a paz do Senhor.